Eu quero até agradecer aí o Eliel, que a semana foi um pouco corrida. Mandei para ele assim, algo que eu sei que ele melhorou, eu não tenho dúvida disso. Mandei assim, obrigado Eliel pela força. Mandei sexta-feira. E eu queria compartilhar contigo essa mensagem que eu botei como tema a resposta de Deus. A resposta de Deus, e muitas das vezes a resposta de Deus não é a resposta que queremos. Eu fiz umas buscas, umas pesquisas, e nessa noite, através do que eu vou ministrar, nós vamos conhecer o Deus que fala sim, não e espera. Porque nós conhecemos o Deus que nós achamos que Ele só fala sim. Não, Deus tem que falar sim, a resposta é sim, eu quero. E nós vamos conhecer o Deus que fala não. E o Deus que fala também espera. Mas nós vivemos uma sociedade tão rápida, né? Eu costumo dizer que é os discípulos miojo. É tudo muito rápido, como o miojo, você bota na água e está pronto. E nós queremos tudo para ontem, nós oramos e queremos resposta. Talvez nós só pensamos e achamos que Deus tem que responder baseado no que nós queremos ou achamos que tem que acontecer. Mas nessa noite eu quero compartilhar contigo o Deus que fala sim, o Deus que fala espera e o Deus que fala não. Busquei 3 textos que daria 3 mensagens, mas eu reduzi, e muitas outras passagens, nós vamos ver Deus falando não, e muitas delas também, Ele falando sim, muitas falando espera, mas eu separei apenas 3. E a bem da verdade, nós vivemos uma sociedade que quando falamos não, na Comev não tem, mas tem umas igrejas por aí, que quando ouve não de Deus ou da liderança, faz bico. Quer sair da igreja, quer ir embora, quer mudar de endereço. E não é esse Deus que nós escolhemos servir. Nós escolhemos servir um Deus que tudo pode, e nós precisamos estar baseado na vontade dEle, não pegar Ele e encaixar na nossa vontade. Nós precisamos entender isso, e nós vamos entender isso nessa noite. A bem da verdade, os dias atuais, Deus como Pai fala não para nós. Nós temos dificuldade de aceitar. Contrapartida, tem os filhos que se ouvir não, fecha a cara, quer sair de casa, quer pintar e bordar, quer fazer de tudo. Nós vivemos uma geração que a população não quer e não pode ouvir não. E os pais vivem dentro de casa, não sei se essa expressão aqui é esse ditado popular, pisando em ovos, como falar com o filho, como empurrar a porta do quarto, como se comportar diante dos filhos, porque os filhos, se falar não, papai não pode ou não vai, a casa vira de cabeça para baixo. Nós vivemos dessa forma. Mas eu, baseado nos discípulos do passado, ouvia não, continua servindo, espera, continua servindo, o sim, então, nem se fala. Que não é o caso de hoje. Mas eu quero compartilhar contigo uma porção da palavra do Senhor e queria começar lendo, queria que você guardasse esse tema, a resposta de Deus. E eu queria começar lendo Isaías, capítulo 38, nós vamos ler do 1 ao 5. Aqui teve o sim de Deus. Eu busquei, a gente precisa ter texto para ter um ponto de partida. Eu não posso chegar aqui e falar coisas no meu achismo ou do que eu penso. Mas eu precisava pegar uns textos e eu escolhi esse. Isaías 38, do 1 ao 5. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimos. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias,
Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Essa foi uma oração onde o profeta orou, estava predestinado, recebeu uma mensagem, ordena a tua casa porque você vai morrer. E aí a mensagem era, se você morrer dessa forma, sabe você para onde irá. E aí o profeta veio e falou, olha, você vê o que você negocia com o Senhor. Ele virou o rosto para a parede, orou, e o Senhor acrescentou a ele mais 15 anos. Esse é o sim de Deus. Mas eu queria abrir um parênteses nessa passagem, quando ele diz, ordena a tua casa, não é a casa material, geladeira na cozinha, porque às vezes está em obra, né? Sofá no quarto, não é essa arrumação. A casa que ele se refere é a vida dele. E aí eu quero fazer uma pergunta, você não responda, responda para você. Como está a tua casa? Casa essa onde mora o Espírito Santo. Como está a tua vida? Como está a tua vida hoje? Não, hoje à noite eu vou me consertar. Não, eu estou perguntando agora. Como está a tua vida agora? Se você partir agora. Ou você pode fazer uma oração, como Ezequias, pedir perdão e Deus acrescentar dias sobre a tua vida ainda. Mas a pergunta é, como está a tua casa? Casa essa onde o Espírito Santo deve morar, ou se não mora, deveria. Porque tem muitos crentes que o Espírito Santo, ele não habita. Porque se habitasse, ele perdoava, ele vivia em paz, ele não tinha descontroles emocionais, porque o Espírito Santo tem poder para organizar a casa. Nós estamos falando de casa onde mora o Espírito Santo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como está a tua mente agora? Como está o teu corpo? Como está a tua vida? Você está em paz? Essa paz que quando Jesus partiu, ele falou, deixo-vos a minha paz, ou você está precisando que aconteça algo para você ter paz? Pastor, eu estou desempregado. Se você tem o Espírito Santo, se você está com a paz que Jesus deixou quando ele partiu, eu sei que você está bem. Por quê? Muitas das vezes nós precisamos de uma boa renda para estar em paz, de um bom carro, de um bom emprego, de saúde. Muitas das vezes nós precisamos disso tudo para estar em paz. Mas não é dessa paz que o pastor Luiz está falando. É da paz que quando Jesus partiu, ele falou, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo dá. Então essa paz, ela tem que existir, independente das circunstâncias. Porque a paz que ele deixou não depende das circunstâncias, de como está a tua vida financeira, sentimental. Não é essa paz, é a paz que Jesus deixou. E eu costumo dizer que quando nós estamos em paz com Cristo, irmão, pode tirar o chão que você vai flutuar. Porque não é uma paz que o mundo dá, é uma paz que Jesus, que o Espírito Santo entra, coloca a casa em ordem, está acontecendo milhões de coisas. Mas você está centrado, você está consciente de que Deus está no controle de tudo. É essa paz. Pois bem, examine a tua casa, porque morrerás e não viverás. O homem orou, Deus concedeu 15 anos a mais para ele. Agora eu quero compartilhar contigo o Deus que fala, espera. Mas pastor, Deus fala, espera, ele não vai se materializar e falar, filho, olha, espera, é tantos dias, não. Ele fala baseado naquilo que você pede, e às vezes, como eu falei no início, nós oramos, já queremos uma resposta. E eu costumo dizer nessa ministração aqui, nesse texto que nós vamos ler, nós temos o costume de fazer do que seria uma oração, um diálogo. Diálogo são duas pessoas. Nós pegamos o que seria para ser um diálogo e fazemos um monólogo. Monólogo é você falando. Diálogo são duas pessoas. Você fala e espera o outro ouvir. Eu lembro do meu professor de
quando a gente vai se batizar, que eu já nem lembro mais, professor de escola dominical, eu falei, pastor, o irmão Iso de Jesus, já dorme no Senhor, já falei dele aqui, como que nós devemos, como que nós oramos, como é esse negócio de oração? Eu era menino na fé, e ele falou, olha, a oração nada mais, nada menos de você conversar com Deus como você conversa com um amigo íntimo. Você fala aquilo que você quer, aquilo que você sente, e você espera que Ele te responde. Então, isso eu carrego há muito tempo, desde quando eu comecei a escola dominical. Então, oração é uma conversa com um amigo muito próximo, que você confidencia coisas que você não confidencia com qualquer pessoa, mas com esse amigo, você conversa com ele. A oração é uma conversa, e conversa tem que ser duas pessoas, onde, a bem da verdade, alguns crentes na Comev não tem, mas alguns crentes fazendo do que deveria ser uma oração, duas pessoas, diálogo, ele está fazendo de um monólogo. Como assim, pastor? Ele senta, ele ora, ele fala tudo o que ele quer, da forma que ele quer, que ele deseja, como ele quer que Deus faça, e esquece de falar a oração que Jesus ensinou. Senhor, a minha oração é essa, faça tua oração no papel e apresenta, mas essa é a minha vontade, esse é o meu desejo, mas seja feito a tua vontade. Porque essa oração você está dando liberdade para Deus fazer o que Ele quer fazer. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós queremos tirar a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, para que Ele faça a nossa vontade. Pelo nosso achismo, pelas emoções, que muitas das vezes fazemos coisas pelas emoções, falamos coisas pelas emoções, magoamos pessoas com palavras baseado nas nossas emoções e queremos que Deus faça baseado naquilo. Porém, volto a dizer, quando Deus diz espera, é você orar, esperar Deus responder. Como Deus responde? Se você é íntimo de Deus, não tenha dúvida que Deus vai te responder. Seja assim, não espera, mas que Ele vai responder, vai. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria eu e não a cumpriria, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nós precisamos entender que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E aí eu quero ler com você 1 Samuel 23, do 1 ao 4, que é o espera de Deus. Nós precisamos orar e esperar Deus responder. Não é avisar Deus o que nós vamos fazer. Nós avisamos Deus em oração que vamos fazer tal coisa e não esperamos Deus dar as estratégias. E aí nós fazemos pelo nosso achismo, no nosso tempo, e aí às vezes dá tudo errado, temos que voltar e começar do zero. Vamos ler? E foi anunciado a Davi, dizendo, eis que os filisteus pelejam contra Keila. Keila, acho que eu já falei aqui, é uma cidade que estava sendo saqueada pelos inimigos, e aí essa cidade, nome de Keila, não é uma pessoa. E os filisteus pelejavam contra Keila, contra a cidade, e saqueiam a Eira. Eira é um lugar onde guardava trigo, guardava mantimento, ou seja, vamos imaginar um depósito, e os inimigos queriam invadir para saquear o material que tinha guardado nesse lugar. E aí consultou Davi, olha o que nós precisamos fazer, consultou Davi ao Senhor dizendo, irei eu e ferirei aos filisteus? Interrogação, ele perguntou, amém ou não amém? Todo mundo sabe que quando tem uma interrogação, é uma pergunta, e aí, irei eu e ferirei os filisteus? E disse o Senhor a Davi, vai, ferirás os filisteus e livrai a cidade. Porém, os homens de Davi lhe disseram, eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo à cidade contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse, levanta-te, desce a cidade, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Davi consultou 2 vezes nesse texto. Ele não avisou o Senhor, Senhor, eu estou indo ferir os filisteus e resolver essa questão. Eu estou indo porque eu tenho um exército grande, estou indo. Não.
Ele falou, ele tinha homens ao seu favor. Ele perguntou, irei eu e ferirei os filisteus? Ou seja, eu posso ir ferir os inimigos que estão querendo invadir a cidade? Como já se não bastasse, ele perguntou novamente. O texto não diz, ou eu não pesquisei, quanto tempo levou para Deus responder. Mas ele perguntou e Deus falou, vai. Quantas vezes nós oramos e Deus não fala vai? Muitas das vezes Deus fala espera e nós vamos. Muitas das vezes nós avisamos, falamos o que vamos fazer e saímos e fazemos da nossa forma. Esse é o desafio. Nós precisamos conhecer o Deus que diz sim, o Deus que diz espera. A Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo do céu e em cima da terra. Há tempo para tudo. E o tempo de Deus não pode ser encaixado no meu tempo. É o meu tempo que tem que se encaixar no tempo de Deus. E nós queremos inverter os valores. Deus, eu quero assim, eu quero assim, eu quero... Você pode orar. Você pode reivindicar o que você acha que é direito teu. Mas espera uma palavra de Deus. Tem um louvor que diz, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Sim, o que Ele conquistou na cruz, vida eterna, salvação. Mas nós estamos querendo reivindicar coisas que Deus, como um Pai perfeito, Ele sabe que vai nos levar à perdição. E nós fazemos biquinho e pedimos, e se não der... Quantas pessoas você conhece que hoje saiu do Evangelho porque Deus não respondeu da forma que Ele queria? E ele, sem conhecimento, como a Bíblia diz, na sua ignorância, achou que deveria responder da forma como Ele queria. Como entre nós aqui, eu também... Nós achamos que Deus tem que responder aquilo que nós pedimos do jeito em que nós pedimos. Não é dessa forma. E nós precisamos entender que o não de Deus, muitas das vezes, é livramento. O espera de Deus, às vezes, é livramento. E aquilo que Deus fala, não vou dar, porque Ele sabe de tudo. E às vezes nós temos, não, Deus como algumas pessoas dizem, fulano é filho amado de Deus, tudo que pede recebe. Não. Isso requer posição, posicionamento, isso requer vida com Deus, isso requer um conjunto de coisas. Então nós precisamos entender, quando Deus diz, espera só mais um pouquinho. E nós queremos as respostas miojo, né? Que você orou e amanhã você acorda e fala assim, Deus hoje vai me responder. E muitas das vezes, buscamos acontecer pelos nossos recursos, pelas nossas forças. Deus não respondeu, eu vou... Aqui eu vejo pouco, mas no Rio de Janeiro, pastores, é uma turma buscando igreja, que eu costumo dizer que é revelamento. Não é nem revelação. Ele vai onde tem essas coisas de revelação e quer que Deus revela, quer que Deus usa o vaso ou a irmã, e ele quer que Deus revela com a Bíblia fechada. Você quer a revelação de Deus? Com a Bíblia fechada? Não tem revelação maior do que a palavra de Deus. E nós queremos que Deus revele a Bíblia fechada. Nós vamos atrás de profetas de as mais diversas situações. Juntamos uma vez, fomos para o monte, pessoal lá do trabalho, muito tempo. Chegou lá, subimos, aí fizemos nosso momento, aí fizemos um círculo, eram seis irmãos, homem, subimos, aí sai um rapazinho, não tenho nada contra a profecia, eu acredito, sim. A profecia é, Deus falou, fica onde você está, porque se Deus falou, vai acontecer onde você estiver. Não precisa correr atrás, vai acontecer onde você estiver. Deuteronômio vai dizer,
se tão somente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos que hoje te ordeno, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Você pode estar daqui para João Pessoa, num avião a 600 km por hora, a bênção do Senhor vai alcançar uma velocidade superior a 600 km, mas que vai te alcançar, vai, porque Deus não é homem para que minta, e quando Ele promete, se cumpre. Quando Ele promete. Deuteronômio vai dizer, 28, 1 e 2, se ouvir, quantos estão ouvindo? Quantos aqui estão ouvindo? Amém. E obedecer. Ouvir, todos ouvem. O desafio está na obediência. Ouvir, todo mundo ouve. O desafio está ouvir e obedecer. E o verso 2 vai dizer, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Vai lá conferir. Deuteronômio 28, 1 e 2. Depois você lê. Aí ali está, do 1 ao 15 está, as bênçãos provenientes da obediência. Do 15 em diante você vai encontrar as maldições provenientes da desobediência. Então, obediência atrai bênção? Claro que atrai. E a desobediência? Distancia você da bênção. Deuteronômio 28, do 1 ao 15, vai falar as bênçãos provenientes da obediência. Do 15 em diante vai falar a maldição proveniente da desobediência. Fechamos aqui. Então nós precisamos entender que se Deus prometeu, sim, deixa eu voltar aqui. Aí a gente estava no monte, e aí fizemos um círculo, oramos, e aí sai um rapazinho lá do outro grupo e vem, rodando, e aí bota a mão na cabeça do irmão. E eis que te digo, Deus está preparando uma varoa para você. Aí o irmão, muito sábio, tirou a mão da cabeça. Irmão, nome de Jesus, ele era ousado, esse irmão, vigia. Sou casado, minha esposa está em casa, pelo amor de Deus, me deixa à vontade no monte. Para entender a dimensão das coisas, eu creio em profecia, eu creio sim. Mas eu não tenho, se Deus falou, eu posso estar sentado aqui nesse cantinho, ninguém me vendo. Se Deus tiver que trazer o que Ele me prometeu, Ele vai trazer. Eu posso estar dentro da minha casa, no meu quarto, se Ele prometeu, se foi Ele que prometeu. As pessoas estão querendo se exaltar usando o nome de Deus, ou seja, eis que te digo, Deus manda falar, Deus nem sabe de nada, não tenho nada contra, Deus nem sabe que está sendo entregue um recado, mas está falando, Deus manda dizer e tal. Então, cuidado, quem bota a mão na tua cabeça, por onde você anda, você tem uma igreja, você tem pastores, você vai lá, uma pessoa que está com a vida toda torta, bota a mão na tua cabeça, problema para o teu pastor, problema para a tua vida. Fica direitinho, porque Deus vai te achar. Deus vai olhar para você e vai falar, a tua hora chegou, o teu momento chegou. Para que ficar vivendo ali, aqui? Para quê? Você tem uma igreja, tem palavra, por isso que você está aqui. Você tem uma igreja, você confia na tua liderança, por isso que você está aqui. E de vez em quando dá uma escapada. Cuidado com essas escapadas para você não vir cheio de carrapicho. Não era nem para me falar isso, tá? Vamos lá. Agora nós vamos entender o não de Deus, que está baseado... Rapaz, eu não sei onde está, mas eu não anotei aqui. O não de Deus. Obrigado. Falando que esse Eliel é uma bênção. 2 Samuel 12, do 16 ao 23. Aqui teve um não de Deus. E esse não de Deus é conhecido até hoje, um homem segundo o coração de Deus. Deus disse para ele o quê? Não. Quem somos nós para reivindicar algo? Vamos ver o que esse homem fez? E buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, entrou, passou a noite prostrado sobre a terra. Isso aqui, o filho dele estava doente, enfermo, e aí ele fez um propósito com Deus. Então, os anciões da sua casa se levantaram, foram até a ele, para o levantar da terra, porque ele se prostrou na terra como se fosse um propósito. Ele deitou no chão e falou, essa é a minha forma de orar ao Senhor. E aí, para levantar ele da terra. Porém, ele não quis, não comeu pão com eles.
E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que sendo ainda a criança viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz, como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo dentro de casa. Sabe aquela conversa? Como é que nós vamos falar para o chefe que o filho dele morreu e tal? E aí ele pegou a conversa e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupa, entrou na casa do Senhor e o adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram o pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: o que aconteceu que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, o Senhor se levanta e come pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque eu pensava assim: quem sabe se Deus compadecerá de mim e a criança possa viver. Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei até ela, ou seja, eu vou morrer, ela está morta, eu irei até ela, mas ela está morta, jamais ela voltará para mim. Amém? Esse homem é conhecido entre nós, um homem segundo o coração de Deus. Ele jejuou, ele orou, fez propósito, ficou sem comer, sem tomar banho, sem trocar roupa, deitou no chão, e Deus disse para ele: não, a criança morreu. Aí eu estava lendo esse texto, pastor, de novo, não sei se eu já falei aqui, quando eu perdi meu pai no Rio de Janeiro, recém-aposentado, um homem forte, um assalto, o rapaz foi roubar o carro da minha irmã no portão, e meu pai que estava no volante, e aí ele falou: não, minha filha que está pagando o carro não vai levar. Enfim, mataram meu pai no portão de casa. Eu fiquei 15 dias sem comer, sem ir à igreja, sem ir ao trabalho. Estou falando algo aqui que é uma realidade. O patrão ligava, o serviço enrolado, e eu nem atendia. Eu não conseguia levantar. De tantas visitas, muitas visitas, e palavras, e pastores, na época eu era evangelista, e irmão, e diácono, e todo mundo ia me visitar. Mas chegou um irmão da igreja onde eu congregava e falou: evangelista, eu sei do que o senhor está passando, mas o senhor tem uma família que precisa do senhor, e eu vim falar algo para o senhor muito simples, eu queria que o senhor refletisse. Eu não sei quantas lutas o senhor já passou até aqui, mas existe uma força dentro de nós, dentro do senhor, que o senhor nunca explorou, e essa força está dentro do senhor. E Deus vai dar força e o Senhor vai se reerguer novamente. Para você ver o grau de intimidade que eu tinha com meu pai, eu morava num bairro após o bairro do meu pai, e todo dia eu passava lá. E aí, pai, tudo bem, benção e tal, e ia embora. O dia que eu não passava, ele me ligava: o que houve? Passou direto? Nós tínhamos esse elo, e quando aconteceu isso, eu já não tinha minha mãe, eu falei: agora acabou. E passou um monte de coisa na cabeça, eu era evangelista, eu não comia, eu fiquei 15 dias sem trabalhar. Eu fiquei 15 dias sem ir na igreja. Eu fiquei 15 dias dentro de casa, eu não queria mais nem receber visita. E eu só perguntava para Deus: Senhor, por que disso? Por que disso? E aí foi um irmão me visitar, esse irmão que falou essa palavra, ele leu, não sei onde está, que eu não sou bom de memória, mas o versículo diz assim: e disse-lhe Jesus: o que faço eu agora, tu não entendes, entenderás depois. E aí eu fui me esforçando, e consegui. Agora, esse homem deixou o filho em casa, e o texto diz que quando ele tomou conhecimento que o filho morreu, ele foi para a casa do Senhor e o adorou. Eu estou me esforçando para chegar nessa condição.
Mas o que eu quero dizer com isso? Esse homem ouviu o não de Deus e, no entanto, não fez biquinho. No entanto, não saiu da presença do Senhor. No entanto, não abandonou o seu ministério. No entanto, continuou a pegada. Porque os discípulos do passado, parece que eles tinham uma resistência de ouvir não, espera e sim. Eles estavam prontos para tudo. Mas os discípulos da atualidade, nós não estamos prontos para ouvir um não de Deus. Nós não estamos prontos para nem ouvir, espera, filho, espera. Será que nós podemos sair daqui nessa noite entendendo que o não de Deus, queira eu ou não, o não é não, e aceite eu ou não. O não de Deus, eu não posso mudar. Por quê? Eu decidi servir. Eu decidi ser servo. E muitas das vezes na empresa a gente, quando tem alguém superior, nós ouvimos coisas que às vezes é até para o nosso benefício. E nós não entendemos. Contam-se uma história de que um rapaz estava... A empresa estava à procura de uma pessoa para botar num cargo superior como responsável de uma empresa. E esse rapaz, ele foi provado e o patrão falou com ele, olha, eu vou te colocar num setor onde você vai ter que, deixa eu ver se eu acho a palavra certa, vamos dizer, falsificar notas para que a empresa arrecada mais e onde ninguém vai saber. E ele falou, mas aonde o senhor quer chegar? Não, eu vou te botar num cargo que o teu salário vai ser 3 vezes mais do que você ganha. E ele falou, só deixa eu ir para casa, amanhã eu lhe respondo. E ele sentava com a esposa e orava e pedia direção a Deus, orava, pedia direção. Chegou no dia seguinte o patrão, e aí, está certo? Ele falou, não está certo, eu não quero. O patrão falou, vai para casa novamente, pensa, você vai sair de uma vida financeira aqui e você vai para cá. Ou seja, 3 vezes mais o salário. Pensa aí na tua renda de 8, 10 mil, você ganhar, recebe aí, você ganhar 3 vezes mais. Você que ganha 10 mil, recebe. Você passar a ganhar 40 mil, você vai sair de uma situação, você vai para cá. E o patrão achando que ia comprar ele. E aí ele pegou, o patrão falou, olha, vai para casa e pensa novamente. Ele falou, tá bom, mas a minha resposta é não. Vai para casa, conversa com a tua esposa e me traz a resposta amanhã. Ele chegou, sentou, pensou, ele falou, esposa, nossa vida vai virar. E ela falou, filho, isso não é justo. Vamos viver com o que Deus tem para nós. Você vai ter que falsificar nota, você vai ter que fazer coisas erradas. Isso coloca em jogo a nossa salvação e uma série de coisas, não vamos. E aí ele chegou e falou, patrão, eu resolvi, eu não quero, o senhor pode me mandar embora. Porque a proposta era, se ele não aceitasse, ele seria dispensado da empresa. E ele falou, pois o senhor pode me mandar embora. Porque o Deus que eu sirvo, isso não é justo eu fazer. E o patrão chamou ele no canto e falou, olha, se você aceitasse, você não receberia essa posição, porque eu estava te testando para ver a tua fidelidade, e é você que vai assumir tal posição, porque você é fiel, e eu quero pessoa como você, pessoas que não negociam a salvação, é isso que Deus está procurando. Pessoas que não negociam a salvação. Pessoas que não se trocam por um prato de lentilha. Pessoas que diz não, que pode ser a fortuna que for, mas viver com aquilo que Deus preparou para você viver. É essas pessoas que Deus está preparando para exaltar e colocar no lugar de destaque. Pessoas honestas, fiel a Ele. É isso que Deus está procurando. Conseguiu? Conseguiu. Mas por quê? Ele foi fiel ao patrão. Olha, eu não aceito, minha religião não permite, eu sirvo a Deus e eu não aceito. Pois o Senhor pode me mandar embora. E aí o patrão chama ele e fala, não, só estava te testando, era uma pessoa como você. Porque se ele aceita, ele seria dispensado. Olha, é um negócio muito profundo. Então, irmãos, nós precisamos entender o que Deus quer de nós. Antes de eu preparar essa mensagem, eu assisti um
um videozinho do Cláudio Duarte que ele contava assim, um rapaz ofereceu para botar não sei se aqui é conhecido, um gatilho no relógio dele, um gato. E aí, de R$600, o rapaz que fazia o tal gato falou assim, o senhor vai pagar R$50. Ele, meu Deus, R$600, vai sobrar R$550 para mim fazer um monte de coisa com a família. E aí o rapaz chamou ele e falou, pastor, é negócio para o senhor. Olha, irmão fulano faz, diácono fulano faz, aquele irmão lá, né? Ou seja, o rapaz falou todo mundo que o pastor não sabia, que tinha. Irmãos, quando eu me converti, eu tinha esse negócio no meu relógio. E era uma luta para pagar uma conta de R$50, R$60 que tinha gato. E o dinheiro não dava para nada. Era enfermidade, era meu filho, eu vivia de segunda a sexta trabalhando na empresa, sábado e domingo, fazendo biscate, porque o dinheiro não dava. Quando eu entendi que eu tenho que viver com o que Deus me deu, eu mandei tirar. E eu comecei a pagar uma conta de 200, 300, já não trabalhava mais sábado e domingo. Minha conta hoje é um valor bem alto e eu consigo pagar para a glória de Deus, sabe por quê? Eu quero viver com o que Deus proporcionou para mim até que algo extraordinário ou de melhor aconteça. E às vezes nós forçamos tanto a barra que nós queremos o sim de Deus achando baseado nas nossas emoções. Nós queremos que Deus fale assim baseado naquilo que nós já fizemos um filme de como vai ser, e se Deus não fizer, meus planos deu todo errado. Falamos que fizemos coisas, muitas das vezes pelas emoções, pelas nossas emoções, pelos nossos achismos. Quantas vezes falamos e fizemos coisas pelas emoções? Agora, o inimigo conhece as nossas necessidades. E ele lhe faz proposta baseado na tua necessidade. Pastor, prova na Bíblia? Provo. A sua necessidade, Deus conhece, mas o diabo conhece e ele oferece aquilo que ele sabe da tua fragilidade, a tua necessidade. Ele conhece. Você quer acompanhar comigo? A mídia consegue colocar para mim Lucas 4, de 1 a 8? Consegue? Que eu quero ler com a igreja. Se você não estiver com uma vida de santidade, buscar estar cheio do Espírito, nós vamos ceder. Porque as propostas vêm. E muitas das vezes, se nós não estivermos ligados, nós vamos achar que algo que o diabo está oferecendo é de Deus. Por quê? É aquilo que nós queremos. Então a gente confunde. Se você não estiver bem, você vai falar assim, poxa, eu estava orando por isso, estou buscando isso, e é de Deus. Você quer ver um fato? Aqui não tem, mas no Rio de Janeiro, não sei se essa pregação vai para o YouTube, né? No Rio de Janeiro tem muita questão de roubo de carga. E aí, roubo de carga, caminhão, geladeira, televisão. E aí eu fui orar na casa de uma irmã que pediu oração, que a vida dela estava definhando, eu fui orar. Ai, pastor, recebi uma bênção. Cheguei lá, uma geladeira, nova, zero. Que bênção, irmão. Poxa, quantas vezes? Não, pastor, o rapaz veio me oferecer aqui, paguei R$300. Eu falei, minha irmã, não adianta nem orar dentro da tua casa. Porque a senhora está com um produto de roubo, dando legalidade. O diabo está agindo aqui, por quê? A senhora abriu uma porta, o diabo entrou, ele está aqui dentro. Como é que eu vou orar para a senhora sair dessa situação, se a senhora abriu uma porta para o diabo, e a senhora está dando legalidade? O diabo está aqui. Bota isso fora. A senhora ainda está correndo risco de pegar uma receptação aí com produto de roubo. Isso não é bênção, minha irmã. Ah, mas pastor, eu até entendo a ignorância do ser humano. Eu orei, minha geladeira queimou e, pastor, apareceu. Eu falei, minha irmã, não faz. Porque o diabo conhece. Você quer ver que o diabo conhece a sua fragilidade? Você quer ver na Bíblia? Não é as minhas palavras. É aqui, ó. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou de Jordão, foi levado pelo Espírito. Tem algumas pessoas que confundem. Foi levado pelo diabo ao deserto. Não, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. O outro, 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma e terminando ele, finalmente teve fome. O próximo. Disse-lhe o diabo,
se tu és o Filho de Deus, diz a essas pedras que se transformem em pão. Quem aqui tem dúvida que Jesus poderia transformar essas pedras em pão? Quem tem dúvida? Eu não tenho dúvida. Deus poderia falar, pedras, se transformem em pão agora. Ele poderia fazer, mas o diabo conhecia a fragilidade. Jejuando 40 dias e 40 noites, sem comer nada, você tem o quê? Fome. Aí você desce do monte, você encontra lá embaixo o diabo armando essa. Por quê? O diabo conhecia a fragilidade dele. Qualquer pessoa que ficar 40 dias, 40 noites sem comer, vai sentir fome. Aí o diabo vem com um prato de lentilha. Se você não tiver, mas aqui, o texto, o versículo anterior diz, voltando Jesus do Jordão, após jejuar 40 dias, 40 noites, cheio do Espírito Santo, cheio. Crente tem que andar cheio, porque se tiver do meio para baixo, Satanás vai fazer proposta, você vai achar que é de Deus, vai aceitar, e aí você está comendo prato de lentilha. Se você estiver cheio, você bate o olho e fala assim, não é de Deus. Mas se você estiver meio barro, meio tijolo, como diz no Rio de Janeiro, você vai olhar e vai falar assim, é de Deus. Aí você, pum, come, aí o que acontece? Começa do zero. Aí aqui, Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Coloca o próximo. E o diabo levando no alto do monte, olha aqui, tentando falsificar, forjar o plano que Deus tinha. Olha o que ele falou, levou no alto do pináculo, e o diabo levando no alto do monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os teus reinos. Olha o próximo, o que diz. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder. Levou ele no alto do morro e falou, ó, se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar isso tudo. Jesus já sabia que ele seria o dominador. Jesus já sabia. O diabo estava querendo o quê? Forjar um plano para Jesus aceitar e depois ele jogar na cara. Aí, ó, o Deus de vocês, olha aí. Mas o que Jesus disse? Este poder, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e sua glória, porque a mim me foi entregue. Satanás falando, está tudo entregue na minha mão, e se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar tudo. Está vendo aquele povo lá embaixo? Está vendo aquilo tudo? Você vai dominar se você se prostrar. Porém, me foi entregue, e dou-lhe a quem eu quero, diabo falando. Coloca o próximo. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus hoje, ele é o dominador? Ele manda em tudo? Ele sabe tudo? Ele tem a tua história aqui, a Bíblia diz, ó, se ele quer saber hoje da história do pastor Mário. Pastor Mário. E aqui, ó, está lá na Comev agora, nesse exato momento, exaltando meu nome. Aqui, ó, aqui o pastor Mário onde está. Ele conhece a tua história. Ele sabe quando você está lá, sabe? Ele sabe. Quando você está lá, que você dá aquela escapada, ele sabe onde você está. Porém, em contrapartida, ele olha e fala assim, olha lá, meu filho na Comev agora me adorando. Olha lá que lindo, olha onde ele está. Eu sabia que ele não ia me negar, olha lá. Ele conhece a tua história, ele tem a nossa história na palma da mão. E o diabo tentou forjar um plano. Por quê? Pegou ele na fragilidade. Então, querido, cuidado quando vier as propostas, porque o diabo conhece o teu fraco, ele conhece a tua necessidade, e ele pode trazer aquilo que você está orando a Deus. Porém, o que tem que acontecer na minha vida e na tua vida, tem que ser no tempo de Deus, que se adiantar, deixa de ser bênção, passa a ser maldição. O que Deus, vou repetir, o que Deus tem para mim e para você, se você buscar atalho, caminhos, cortar caminho, deixa de ser bênção e passa a ser maldição, porque o que Deus tem para mim e para você, tem que chegar sim, vai chegar, eu profetizo na tua vida, o que você está buscando, vai chegar, vai te alcançar, mas no tempo de Deus, não é no teu tempo, nem no meu tempo, é no tempo de Deus. E muitas das vezes nós queremos cortar caminho, muitas das vezes nós queremos fazer do nosso jeito, muitas das vezes nós não queremos ouvir o espera de Deus. E nós oramos e achamos que tem que ser amanhã. E Deus fala assim, filho, espera, que eu estou preparando o melhor. Eu estou preparando a promoção, eu estou preparando o serviço, eu estou preparando a transferência, eu estou preparando tudo, mas espera, pois, em Deus. Não é fácil, irmão, esperar. Não é fácil.
Mas nós precisamos ter autocontrole. Eu vou esperar, eu não vou me contaminar. Não é de Deus. Mas para você entender se é de Deus ou não, você tem que estar cheio. Cheio. Porque, querido, se você estiver por aqui, o diabo tem espaço, ele olha e fala assim, esse aí tem espaço para mim, eu vou entrar, eu vou oferecer que ele vai cair. E depois, a misericórdia de Deus que nos alcança e consegue nos trazer de volta. Saia daqui nessa noite, entendendo que Deus fala sim, não, espera. Davi, conhecido como homem segundo o coração de Deus, não vou curar teu filho, ele vai morrer, morreu. O texto diz que Davi foi para a casa do Senhor e o adorou. Você está nessa condição hoje? Você está nessa condição? Você está nesse nível de, se acontecer uma tragédia, você não surtar, você não enlouquecer, você não abandonar o evangelho, você continuar firme? Porque o que mais importa, diz a Bíblia, na minha vida, não é o começo, mas é o final. Como eu vou terminar minha carreira? Do que adianta eu servir a Deus 40 anos, ficar um mês fora e morrer? O meu nome vai ser conhecido como serviu a Deus 40 anos, morreu fora do evangelho, que pena. Ou fora da igreja 40 anos, aceitou Jesus hoje, morreu amanhã, glória a Deus. Com 40 anos fora, mas morreu com a salvação garantida. O que mais importa é o final da história. Isso tudo vai passar, isso tudo vai ficar. Confia, pois, no Senhor. O que você pediu não está demorando, está no tempo de Deus. Demorando para mim e para você, porque nós somos uma geração que queremos crente miojo. Não, aprenda a esperar. Deus sempre tem o melhor para nós. Certa vez, na igreja, a irmã falou assim, queria convidar o Ministério de Louvor, a irmã falou assim, pastor, eu queria dar um testemunho. Aí, preparamos. Aí, eu queria falar que, alguns irmãos já sabem, né? Eu estava na fila do banco para pagar umas contas, e teve um tiroteio, uma moça na frente foi baleada, um de trás foi baleado, não pegou um tiro em mim. Deus é muito bom. Aí passou tudo, eu falei, irmã, Deus seria ruim se a irmã tivesse sido atingida? Irmão, a Bíblia diz que Deus é bom. Para eu ser bom, eu tenho que me esforçar a trabalhar isso em mim, mas Deus não, é uma virtude dele. Deus é bom. Para mim amar alguém, eu tenho que me esforçar a trabalhar isso dentro de mim. Mas Deus é amor, Ele ama, independente do que você faz ou fez, Ele é amor. E aí eu queria falar para você, lembrando o testemunho da irmã, que Deus é muito bom, pastor. Uma moça da frente foi baleada, a outra atrás. Eu estava no meio, pastor, morreu um bandido e tal, não pegou um tiro em mim. Olha como Deus é bom. Aí, pum! Depois eu falei, minha irmã, se a irmã tivesse morrido ou sido baleada, Deus seria ruim ou Ele continuaria sendo bom? Não, pastor. Eu falei, não, minha irmã, Deus é bom. Eu queria falar para você, se você ouviu o não de Deus, entenda que se você fizer biquinho, Deus continua sendo Deus. Deus não muda. Quem vai perder somos nós, e vamos perder muito. Eu queria falar para você, se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer a tua vontade, atender a tua oração, Ele deixa de ser Deus? Não. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Quem perde somos nós. Então, querido, saia daqui nessa noite convicto de que você vai até o final, ouvindo o sim de Deus, ouvindo o não de Deus, ouvindo o espera de Deus. Independente das circunstâncias, independente da resposta. O que eu quero falar para você, que tem uma vida eterna aguardando por mim e por você, e só vai alcançar essa vida eterna aqueles que entendem que o não de Deus é remédio, o espera de Deus é sim, o sim de Deus, muitas das vezes, para você,
vai desperdiçar com coisas que não é para desperdiçar. Deus não vai fazer a tua vontade e contrariar a vontade dele. Agora, ele pode contrariar a tua vontade para manter a integridade e a fidelidade dele. Deus é fiel. Queira você ou não fazer bico, sair, abandonar o teu ministério, sair da presença do Senhor, queira você ou não, mas Deus continua sendo Deus. Queria te convidar a se colocar de pé. Queria pedir para deixar a iluminação meio assim, só, ou apagar. E queria pedir ao irmão Ezequias para colher a oferta no segundo louvor, que eu queria ministrar sobre a tua vida nesse louvor. E eu queria que você cantasse, mas convicto do que você vai cantar. Eu queria que você saísse daqui convicto do que você está cantando nesse momento. Não é cantar da boca para fora, é cantar com coração. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo... Você adora Ele pelo que Ele está fazendo ou pelo que Ele é? Dele vem, sim, eu amei. Somente dele mais ninguém. A Deus seja Cante com teu coração. Confessa isso para Ele nessa noite. Que as coisas não vai começar a mudar de história. Vai começar a mudar de posição a tua história. Você continua servindo a Ele. Você está convicto de que você vai até o final. Como o apóstolo Paulo falou, nada e ninguém vai me tirar da presença do Senhor. Você pode falar isso nessa noite? minha fé não está firmada. Homem ousado foi o apóstolo Paulo. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nada vai me separar da presença do Senhor. Somente dele, somente dele, mais ninguém. Deus seja o... Saia daqui nessa noite focado nessa frase. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, Ele continua sendo Deus. Continua sendo Eu quero perguntar nessa noite se há alguém entre nós que deseja entregar a tua vida ao Senhor, ou você que está afastado do caminho do Senhor. Eu quero orar pela tua vida. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se der certo ou não, decida servir ao Senhor, decida adorar o Senhor até o último dia da tua vida. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Ou você está nesse lugar em busca de alguma coisa, ou você quer a bênção, ou você quer o abençoador. Decida-se nessa noite. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Ajo que eu Você tem convicção, aconteça o que acontecer, eu não vou largar o Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Alguém que deseja entregar a tua vida ao Senhor, alguém que deseja viver uma eternidade com o Senhor, vem aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida. Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas Se não der, querido, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Querido, saia daqui nessa noite. Se Deus atender a tua oração, Ele é Deus.
Se Ele não atendeu da forma como você pediu, Ele continua sendo Deus. Você sem Deus não é nada. Deus sem você continua sendo Deus, dominador, eterno, salvador. Isso não muda. Mas se eu abandonar o Senhor, eu corro um grande risco. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Podeis assentar.